No coração desse episódio, vamos mergulhar em um caso que não apenas chocou a opinião pública, mas também levantou sérias dúvidas sobre a forma como a justiça é conduzida no Brasil. Um enredo real, feito de documentos, provas, testemunhos e contradições. A adolescente Vitória, de Cajamar, foi brutalmente assassinada e o principal acusado é Michael, apontado como autor do crime. Mas por trás das versões oficiais surgem lacunas, falhas investigativas e silêncios que não podem ser ignorados. E ao longo desta análise, você vai acompanhar uma reconstrução minuciosa baseada em fatos periciais e bastidores que até hoje permanecem fora do alcance do grande público. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a justiça no Brasil. Estamos aqui com o doutor André, com o doutor Arthur e em breve o doutor Vitor também. Mas quando a gente pensa no caso da Vitória de Cajamar, e eu tive acesso, bastante às investigações ali iniciais, e tudo aquilo me chocou muito, principalmente a condução que estava sendo dada ali pela polícia ali de Cajamar. Me assustou ver equipes de gravação dentro de cenas de coleta, pericial, o que sabemos que não é correto, é errado, porque nós podemos deixar, fios de cabelos, comprometer a cena ali de perícia de crime. Aquilo me chamou muita atenção, da mesma forma que cada hora uma linha de investigação saía para a imprensa. Primeiro era crime do PCC, depois era um crime passional, depois era um stalker, cada hora era uma coisa. E estamos aqui com dois grandes advogados e sabemos que é normal que a polícia abra muitas linhas de investigação. O que não é normal é ir passando essas linhas sem confirmação, porque uma investigação é sigilosa. E aí tive aqui contato com os doutores que me passaram uma carta que foi escrita de próprio punho, do Michael. A gente vai ler para vocês. Mas antes disso, eu queria entender o ponto de vista de vocês dessa investigação. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Carla, todos os telespectadores. Só para esclarecer, é um processo que corria sob segredo de justiça, então por isso nós não nos manifestávamos muito, mas conseguimos derrubar esse sigilo e hoje nós podemos comentar o caso, porque era um sigilo, já começando desde o início das investigações, era um sigilo peronomútil. Sim. Porque nós víamos absolutamente inverdades sendo passadas para a mídia. Não estou aqui criticando a mídia, acho que a mídia, nesse caso, fez um papel impecável. Ela estava repassando o que ela recebia. Exatamente, passando as informações que recebia. Mas, convivendo, estive muito lá na delegacia, desde o início, nós víamos que informações eram passadas para a mídia que não constavam no inquérito e até hoje não constam. Ou seja, informações assustador isso, não é? Absolutamente plantadas ou criadas. Muitas pessoas vão se lembrar desde o início do caso, primeiro era crime organizado, depois foi um caso homoafetivo, depois o vizinho, depois o stalker, e eles entram numa linha que foi o Michael através de uma suposta contradição, que ele disse que estava com a esposa e a esposa desmentiu. E essa contradição jamais existiu. Eu tenho os dois depoimentos do Michael, e ele nunca disse que estava com a esposa no dia, porque eles não moravam juntos. Eles tinham acabado de contrair matrimônio e estavam prestes a se mudar. Essa contradição nunca existiu. Ele disse que não estava com ela disse que não estava com ele. Isso consta em todos os depoimentos dele, em todos os depoimentos dela. Isso, só inclusive, está no processo. Está no processo, Arthur. Até trouxe. Matheus, eu tenho uma pergunta. Você disse que o Michael mudou de versão no seu depoimento. Estou aqui com o depoimento dele do dia 7. Gostaria até de ler. Na terça-feira que antecedeu o carnaval, saindo pela manhã, como filho de seu padrasto tem uma serralheira no município de Campinas, onde iria auxiliá-lo com a demanda. Inclusive, pretendia retornar somente na quinta. Todavia, teve agendado pela empresa um curso de especialização nessa data, logo pela manhã, tendo que antecipar seu retorno. Durante o começo da noite, ficou em sua casa por volta das 6, 7 horas da noite. Começou a fazer os reparos de tapeçaria na motocicleta de Guilherme
tendo inclusive que providenciar os grampos para fixar o Corino. Teria terminado por volta das 21h30, quando o Guilherme deixara sua residência, e o declarante então se preparou para assistir o jogo do Corinthians, ficando acordado até 20h30, quando se despediu por mensagem de sua companheira, que ainda estava residindo em outra casa. Quando que ele disse aqui que ele estava com a esposa? Doutor, isso aí ele nos falou presencialmente, entendeu? Quando ele foi lá fazer esse boletim de ocorrência, ele nos comunicou isso, entendeu? Então esse não foi o depoimento dele? Não. Esse depoimento, doutor, só tirar uma dúvida, que eu não estou com ele, não estou conseguindo ver aqui. Ele é 134. De quando? Dia 7, 134. Dia 7, junto com os demais, né? Tinham vários outros no mesmo dia? Possivelmente. Tem um outro depoimento dele também anterior a isso. Tem do dia 2, folha 34, que ele também, em momento algum, cita que está com a esposa. Pode até exibir aí, porque assim, é uma contradição que surgiu no processo, não sei como. No momento, muito difícil nos autos. Inclusive, a questão da prisão temporária dele, um dos motivos que levou foi essa contradição que, até hoje, estou no caso há 5 meses, eu não consegui identificar no processo. Então, talvez, pode ser que não esteja consignado, então, como o senhor está falando, mas se o senhor vê, aí isso é lógico, está fora dos autos, né? Mas saiu até na Record, conversando com o Gotino lá, que ele falou isso aí. Eu via, porque nessa entrevista com o Gotino, ele disse que estava conversando com a esposa por WhatsApp. Estava com ela por WhatsApp. No momento algum, ele disse que estava fisicamente. Aí tem um relatório, folha 52, que surge essa contradição. Então, gostaria de entender do senhor de onde veio essa contradição. Se nem na entrevista que o senhor se refere, que não está nos autos, ele disse que estava presencialmente com ela, de onde surgiu essa contradição? Eu gostaria de entender. Isso, como eu disse, doutor... Porque, assim, induziu o juízo a erro a decretação da prisão temporária. O Brasil inteiro... Doutor, pela ordem, ele já falou que falou pessoalmente para ele. Não estava no depoimento, o senhor já falou, tá ótimo. Ele falou pessoalmente para ele. Aí você vai acreditar nele ou não. Tudo bem, então é o princípio da informalidade total. Não é isso. Então, um depoimento não vale. Que ele produziu, o senhor vai ter um relatório ou não, tá ótimo. O senhor vai ter a oportunidade de se manifestar juridicamente. Então, tudo bem, caso maior repercussão nacional, um depoimento não vale. O que vale é uma conversa informal de ligação. O relatório está juntado no processo e é válido. Só que surge um relatório da Polícia Civil de caráter meramente informativo, não tem valor probatório algum. E nesse relatório não tem a transcrição do que estava no depoimento para ele. Eles criam uma informação que o Michael entrou em contradição. Esse relatório, eu gostaria de lembrar, que é o mesmo que tratou o pai da Vitória como suspeito. Sim, também trouxeram essa informação ali de que ele estaria sendo investigado. Sim. Depois mudaram a versão. Exato, mas o que acontece? Havia esse relatório, ainda há, no inquérito, e o próprio delegado, presidente do inquérito, negou em entrevista que o pai da Vitória estava sendo investigado. Ou seja, mas então ele foi investigado. Claro, isso está escrito, isso está textualmente. Mas o que choca também é porque o pai dela passou a ser investigado. Segundo o relatório, é porque ele tinha uma má fama na vizinhança. Olha o que esse pai teve que passar. Ele perdeu a filha, estava de luto, e a polícia diz que ele apresentou um comportamento estranho no velório por não ter chorado demais. Aí eu pergunto, qual a metodologia que a Polícia Civil emprega para medir o sofrimento no choro de um pai que perde uma filha? Não, isso é um absurdo. Ainda disseram que ele maltratava animais e que ele tinha uma má fama. Nós perguntamos, eu e o Dr. Vitor, nós perguntamos isso em audiência. Inicialmente, a gente tem uma situação prematura de investigação, correto? Então, a gente tinha um pai falando que o carro estava no mecânico e que não pôde buscar justamente, mas que sempre buscava. As pessoas, os vizinhos ali falavam de certa forma, de forma pejorativa dele, falando que ele já tinha sumido com cachorros da vizinhança, matado esses animais, inclusive. Então, era uma pessoa estranha. E aí, a gente verificou essa questão da erva. A primeira coisa que a gente teve foi a bilhetagem. Consta aqui no relatório que ele estava indiferente à situação. Aqui no seu relatório, folha 50. Como que seria essa indiferença? Como que vocês mensuraram essa indiferença de um pai que perde a filha? Foi no velório? Foi em qual situação? Ele foi a uma festa depois? Pessoalmente, quando a gente viu lá, ele parecia estar
tão abalado como, por exemplo, as irmãs, a cunhada, entendeu? Então, somadas outras coisas, eu suspeito. Mas foi a percepção de vocês, apenas da equipe de Cajamar. Ou a equipe de Franco também teve esse entendimento? A equipe de Franco, doutor, ela nem existe no processo. A equipe que investigou é a equipe de Cajamar. Nós mostramos isso ao seu Carlos. Seu Carlos, isso é o que a polícia disse. Você tem que ter ciência de como essa investigação foi traçada e conduzida desde o início. Ou seja, um pai enlutado e ali a polícia estava tentando medir o sofrimento dele pela quantidade do choro. Eu tô chocada, gente. Mas não é só isso. Esse mesmo relatório, eles fazem uma referência a uma testemunha que é o Matheus. E o Matheus, no seu depoimento, ele diz que ele estava no ônibus com a Vitória e ele havia visto um carro sedã de cor clara, mas não conseguia identificar qual carro era. Os bares estavam fechados, não havia luz no dia, era uma noite de lua nova e é uma zona rural, praticamente. Quem já esteve Sim. no bairro ali de Purunduva sabe, é uma zona absolutamente rural. De mata, né? Parece De mata. meio uma floresta, Exato. não é E isso? ele viu um carro de sedã, cor clara. Apenas isso. Ele não deu a marca do carro. Nada. Apenas isso. Isso está textual e nós trouxemos Isso também. está no processo. A gente vai mostrar isso tudo para vocês, tá no vídeo. Só que nesse mesmo relatório, que falam que o Michael supostamente teria entrado em contradição e que cita até o pai como possível suspeito, eles falam que o Matheus viu o carro do Michael e anexam a placa do carro do Michael nesse relatório. E na audiência, novamente, nós perguntamos ao Matheus, foi até o Dr. Vitor que perguntou para ele, e ele pergunta, Matheus, mas você viu o carro do Michael? Não. Mas você disse na delegacia que era o carro do Michael? Não. Você chegou a ver a placa ali? Não, de modo algum. É uma mentira. E ele reafirma, é uma mentira da polícia. Doutor Arthur, só para a gente relembrar para as pessoas, quem é Matheus? O Michael, a gente, vamos até relembrar. Michael é a pessoa que está presa nesse momento, é uma prisão cautelar. Agora, quem é Matheus? Matheus estava no ônibus junto com a Vitória no dia do ocorrido. Eu apenas consegui ver que era um carro do modelo sedã, mas não consegui identificar a placa, nem cor, e não vi ninguém pela falta de energia que estava na rua, mas eu vi que era da cor clara. Tá, o senhor não sabe se era um Polo, um Honda, um Corolla? Não. Certo. Constou no relatório de investigação 2 que o senhor teria dito à polícia que o carro em questão era do Michael e ainda indicado a placa. Have you ever experienced that situation where you can't use your phone just to avoid consuming mobile data? What if I told you that you can save your... A placa. É mentira isso? É mentira. Certo. Ou seja, é uma pessoa de dentro do ônibus. Eu estou pedindo até para o doutor Arthur explicar isso aqui, porque já tivemos namorado, ex-namorado, o ficante do namorado, o amigo do ficante. Então, a gente precisa explicar, porque são muitos nomes que a polícia foi soltando ao longo ali do comecinho da investigação. Então, Matheus é uma pessoa que estava dentro do ônibus com a Vitória, mantinha ali uma amizade e que viu um sedã branco. Não deu a marca... Cor clara. De cor clara. Pode ser bege, mas Sim. não diz qual era a marca do carro. Exato. Tem uma questão interessante nessa questão do carro, é que as testemunhas que dizem ter visto o carro, ora eles falam que era um carro sedã, claro, ora eles davam um modelo alegando que era um Yaris, e surgiu somente a questão de um Corolla quando aparece o Michael na investigação. Então, cada testemunha falava uma coisa, não dando especificações sobre o carro, e de repente, no momento que aparece o Michael, nesse próprio relatório, aparece também o modelo do carro, mesmo contrariando outros depoimentos. E qual é o carro do Michael? Um Corolla. De que cor? Corolla. É um Corolla prata. Prata, não é branco e nem claro. É claro, prata é claro, né? Sim. É aquele cinza clarinho, é isso? Prateado? É um pouco escuro também. É um carro um pouco escuro. Então ele É um não modelo seria antigo. claro? Limítrofe. Esse é o problema, tá vendo? Que Sim. assim, é uma cor imprecisa, né? Cor clara. Branco O que- é fácil, preto é fácil. E o resto ele tá numa nuance, porque pode ser claro para mim, escuro para você, Sim. né? Mas foram diversos os problemas na investigação, desde os relatórios que são feitos, confundindo muitos depoimentos.
A questão da cadeia de custódia também foi muito grave, aliás, várias questões muito graves relacionadas à cadeia de custódia. A entrada de jornalistas na casa do Michael. Não, isso é absurdo. E aí eu queria entender de vocês que são advogados, operadores da lei. É chocante, porque assim, eu sou jornalista e mesmo que eu tivesse, né, olha, me dão a oportunidade, Carla, você quer estar aqui? A minha resposta é não. Eu não posso estragar uma investigação policial, isso não está correto, não é? Porque eu sei que a minha presença lá pode criar, inclusive, nulidades. Eu vou pedir para o doutor Arthur e para o doutor André explicar isso para as pessoas, porque depois as pessoas ficam com aquele sabor amargo, né? Nossa, mas o que está acontecendo? Não, você está criando nulidade e a polícia tem que saber que não pode levar para dentro de uma cena de perícia ninguém que não seja ligado à perícia ou àquela atividade de investigação policial, correto? Correto, eu ainda gostaria de complementar. Inclusive, o corpo dela foi basicamente encontrado por jornalistas. Estavam realizando buscas junto com a GCM. A GCM, nesse caso, participou de investigação e, assim, é algo muito estranho. Quando nós perguntamos ao vizinho do Michael se ele havia entregue o celular, que é o que a gente vai entrar mais pra frente, na delegacia, ele disse que não. Ele disse que entregou o celular na guarda da GCM do bairro. E que o próprio secretário municipal de segurança esteve na casa dele e teria apontado o Michael como suspeito pro vizinho. É uma interferência política nesse caso que eu nunca vi. E onde está a vida. cadeia de custódia disso tudo? Porque um pegou o celular que passou para o outro, que passou para... Também teve isso? Porque já tem a história de que primeiro era uma coisa, depois era outra e depois era outra. Agora, a cadeia de custódia de provas. E por que a gente sempre traz isso? Porque isso lá na frente é o que a gente fala. Naquele momento, né, do calor da investigação, que, né, tem aquela coisa midiática, tá todo mundo acompanhando. Aí o caso entra numa fase processual, que é uma fase bastante burocrática, aonde os advogados vão receber os materiais, o processo, aquilo tudo. Do outro lado, o Ministério Público, a acusação também. E aí chega uma hora onde as pessoas vão se debruçar no que foi feito durante a investigação. E qual é o maior problema de todos esses casos? A gente tem aqui, de fato, uma menina que morreu de forma brutal. Gente, as cenas do crime são horríveis e que merece, né, alguma justiça. Eu não consigo ver justiça, gente, depois que uma vida é tirada, principalmente dessa forma. Essa menina deveria estar viva. Mas a sociedade clama por justiça, a gente clama por respostas. E o que acontece? Quando a investigação não é bem feita, todo mundo fala, mas como é que nós vamos trabalhar em cima disso? Porque esse é o problema. Lá atrás, e eu fui bastante enfática, essa investigação é complicada, essa investigação beira os horrores, assim. Até porque eu acompanho muitos casos, a gente, né, já esteve diante de investigações que você fala, nossa, isso aqui é um primor, né? Estão pecando pelo excesso, que bom que pecam pelo excesso, porque ali, de novo, tanto a acusação quanto a defesa vão ter material suficiente para dizer, olha, não, está correto mesmo, tiramos aqui todas as dúvidas. E aí, se a pessoa tiver cometido crime, aqui na frente de 2 advogados, eles vão falar, meu amigo, tem prova suficiente. Aí é uma decisão, você vai querer continuar, né, com essa versão ou vai querer assumir a culpa? Porque advogado nenhum, gente, eu quero deixar isso claro aqui, defende crime. Eles vão defender os direitos constitucionais, eles vão defender a letra da lei e está correto. Porque qualquer pessoa pode ser colocada nessa máquina de moer carne que é o nosso sistema penal, correto, doutores? Absolutamente. E não é apenas uma questão técnica de erros procedimentais que podem ser sanados ou não. É uma questão que desde o início, até pela pressão que foi o caso... A investigação está viciada. Não só isso, elas não foram conduzidas para encontrar o culpado. Elas foram conduzidas para encontrar alguém que pudesse levar a culpa. Que encaixasse, né? Aquela pecinha de quebra-cabeça que... Isso não traz justiça para a Vitória, para a família dela, para a sociedade e nem para o Michael, que está preso injustamente. Eu conheço esse inquérito da página 1 até a última. Não há sequer uma prova cabal que implica a participação dele, nem sequer a prova pericial. Foram no dia 10 na casa dele. Uma equipe de perícia foi no dia 10. Não havia sequer uma
mancha de sangue na casa dele. Uma mancha de sangue. Isso é muito estranho. Nem no carro, não é isso? Sim, aí do dia 10 pro dia 11, vem uma ordem do Instituto de Criminalística, de cima, e altera a equipe. E aí do dia 10 pro dia 11 surge uma mancha de sangue. E a equipe do dia 11 de São José dos Campos encontra uma mancha de sangue que a equipe do dia 10 não encontrou. Sendo que a região que eles dizem que estava essa mancha de sangue foi testada no dia 10. Isso está documentado. E ainda no dia 11 tem uma questão que chama muita atenção, que uma pá e uma enxada que dizem que pertencem ao padrasto do Michael foi encontrado, se eu não me engano, a 5 metros do corpo. O corpo dela foi encontrado no dia 5. Como que não avistaram uma pá e uma enxada no dia 5 e apenas no dia 11? No mesmo dia que surge misteriosamente uma mancha de sangue. Michael estava preso desde o dia 7, se eu não me engano, 7, 8. Sim. Como? E tem uma outra coisa também que é muito gritante, que a gente nota, né? Quem conhece, sabe que onde o corpo da Vitória foi encontrado não é a cena primária do crime. Até porque os livores cadavéricos, e aí para as pessoas entenderem, já é todo um fenômeno biológico do corpo, como quando a pessoa morre, né? Tem uma deposição de sangue. Estão invertidos ali. Então, assim, ela não morreu ali, aquele corpo foi colocado ali. E um corpo, mesmo ela sendo pequena, né, magrinha, um corpo morto não é algo fácil de ser carregado. E eu tendo também a não acreditar que aquilo tenha sido feito por uma única pessoa. Até porque a gente tinha plástico nas mãos, tinha uma parte do cabelo que nunca ficou muito clara para mim, vou perguntar para vocês, aquilo era uma tentativa de retirada do cabelo, do escalpo, ou aquilo já era o corpo que já entrou em estado de putrefação e o cabelo estava caindo? Olha, nem a polícia é uníssona nesse quesito e nem a perícia. Há várias versões, mas chama atenção o cabelo dela estar desprendido do corpo quando foi encontrado. Isso sim, isso denota uma prática, inclusive, de um crime passional, um crime de alguém que teve envolvimento, ou até de uma suposta vingança, ou até do crime organizado. Isso pode acontecer. Só que essa linha de investigação, que foi iniciada pelo Dr. Aldo, que ele disse pode ter tido a participação do crime organizado, foi descartada pelo presidente do inquérito, que era o Dr. Fábio Senac. Ele falou, não, eu não quero seguir nessa linha. Que ela saiu do shopping, que ela trabalhava num restaurante, foi pegar o ônibus, a partir daí ela foi seguida, tá? Então, um desceu do ônibus, o outro ficou. Com o celular, ele poderia falar, pô, ela desceu, tá no local aí. Então, nós estamos com essa tese, tá? Agora apareceu a contradição do ex-namorado do Vinícius, Gustavo Vinícius. Agora, por que surgiu esse papo de PCC, tá? É característico, até na gíria do próprio PCC, se fala, tem um talarico ou uma talarica. O que é o talarico? É uma mulher que traiu alguém do PCC, ou um homem que traiu alguém do PCC. O sinal é a raspagem do cabelo, que eles querem deixar para mandar um recado. Ela estava com o cabelo raspado, tá? Então, aí é um sinal evidente. Segundo sinal é que nós prendemos, há 4 meses atrás, o integrante do PCC, que era a sintonia da área. Então, próximo ao local que ela está, há uma presença de célula do PCC, tá? Mas nada ainda que vincule PCC no crime, tá? São teses que a gente está levantando para poder trabalhar. Quando nós o indagamos na audiência, mas essa linha foi sequer iniciada, poderia ter tido a participação do crime organizado nesse crime? Ele diz não. Eles nem sequer iniciaram. O senhor em algum momento cogitou a participação do crime organizado? Não. Não. Houve alguma linha de investigação nesse sentido por Franco da Rocha? Linhas de investigação foram empreendidas somente pelo presidente do inquérito. Tá. Não. Se eles receberam informação nesse sentido, não posso ponderar, mas não foi determinante dentro dos meus autos.
Nesse meio tempo, que durou cerca de 20 dias, os senhores abriram uma investigação contra a participação do crime organizado? Não. Não? Crime organizado. A equipe não fez nenhuma investigação nesse sentido, sobre o envolvimento do crime organizado nesse fato em específico. Não me recordo. Perguntei para ele ainda, nós perguntamos, acho que foi até o Dr. Vitor que fez essa parte, mas existe crimes dessa natureza em Cajamar? Existe crime organizado? E todos negaram, inclusive a participação de facção, ou a existência de facção. Nós temos o prefeito de Cajamar negando que exista crime organizado. Textualmente ele diz, não há PCC em Cajamar. E sequer eles investigaram. Doutores? Qual a atuação do PCC na cidade de Cajamar? Foi muito genérica, né, a pergunta. A prática de raspar o cabelo de mulheres é comum nos delitos cometidos pelo crime organizado? Doutora, diz que não há elementos objetivos que permitem concluir pela raspagem do cabelo dela. Não, eu não estou perguntando isso, doutor. Foi outra pergunta. Eu falei se raspar o cabelo. Não, pera, ele não tem conexão com a hipótese que eu levantei. Se tivesse, eu teria responsabilizado também por essa prática. Tá, então é uma prática. Não, ó, do crime organizado. Não dá pra falar em prática pelo genérico. O cabelo estava desprendido do corpo, isso é possível falar? Estava desprendido. Tá. A presença do PCC na cidade de Cajamar, o senhor tem ciência disso? Nunca tive conhecimento referente a isso. Tá. A prática de raspar o cabelo de mulheres é comum em delitos do crime organizado? Nunca me atentei a esse fato específico. Nos homicídios que o senhor investiga, quantos desses homicídios, em quais desses homicídios houve a participação do crime organizado? Aqui, Paraná. Enquanto você não me assumir, vão ter outras Luanes por aí dando em cima de você. Eu vim de uma criação em que dinheiro sempre foi pauta, tá? O meu pai sempre foi muito... Não me recordo de nenhum. Nenhum em Cajamar. Eu desconheço qualquer tipo de ação de PCC na cidade de Cajamar, né? Em 65 anos de Cajamar, eu, como nascido e criado lá também, participei de outras gestões na cidade, fui secretário, nunca ouvi, Cajamar pode falar também, envolvimento de Cajamar com PCC, ou até mesmo PCC em bairro de Cajamar, até porque os menores índices de criminalidade estão em Cajamar. Então, como o secretário Leandro falou, 80% hoje é perturbação de sossego. A gente não vê isso em Cajamar, não é de praxe ver isso em Cajamar. Não, ele não descartou nada. Eu só quero que você saiba que o prefeito ele não descartou que tem envolvimento de facção. Até porque ele sabe que tem locais na cidade que vendem drogas e que são do PCC. Agora você se coloca no lugar de um prefeito. A pessoa vai, entrevista ele ir falar em público, eu não sei não sei se tem. Não, eu, na minha opinião, e na opinião de muita gente na cidade, concorda com ele. Naquele momento, ele abrir a boca e falar, não, tem, eu sei. Não é ele. Quem tem que investigar o PCC e quem tem que invadir boca de fumo é a Polícia Civil. Eu, por exemplo, eu conheço os donos das bocas de fumo. Inclusive, falo com algum deles. Um que é amigo meu está preso nesse momento, que faz parte do PCC. Você entendeu? Só que é assim, ele não tem que estar se envolvendo nisso, ele tem que cuidar da cidade, do povo. Tem a saúde, tem tudo, uma coisa, educação, coisas mais importantes. Quem tem que investigar é a polícia. A polícia. Mas uma coisa eu te digo, a Guarda Municipal todo dia pega droga e pega traficantes. Agora o prefeito vai, não, isso é com a polícia que tem que resolver isso. Vamos ouvir deles, é verdade? A gente sabe que tem. Infelizmente o PCC ele tá em todas as cidades brasileiras. A questão é, o PCC cometeria esse crime contra a Vitória
uma menina, né? Não é uma menina, uma adolescente de 17 anos, ela não tinha 18 anos completos. Porque a informação que eu recebi, até de pessoas, né, que trabalham, investigam facções criminosas, o que eles me passam é: Carla, várias facções poderiam cometer, sim, esse crime. Não o PCC. Dentro ali do estatuto do PCC, nós não temos, né, a previsão, vamos dizer, né, desse crime ou desse castigo para uma adolescente. Então, foi isso que eu recebi. Aí pergunto para vocês, mas lógico, a gente tem que investigar. Exatamente. Eu concordo com vocês. Não é porque alguém fala que não tem, que pode não haver. Exatamente, assim, se isso ocorresse com alguém na minha família, eu gostaria que todas as linhas de investigações fossem traçadas. Como que descartam desde o início? Não fui eu que disse que foi o crime organizado, foi um delegado que estava investigando. Eu sou advogado, não sou delegado, não faço investigações. Ele disse, muito possivelmente foi o crime organizado. E ele some do nada na investigação. Aí essa linha vai desaparecer. Aí vai chegar uma outra linha que seria um possível crime passional. Ela teria um namorado, mas aí um ex-namorado, que aí aí já criaram uma suposta relação homoafetiva, que não existe comprovação nenhuma, teria ciúmes da Vitória. Aí, assim, é mais ainda difícil e crível. Eu falei, gente, mas por que isso? Qual é a relação que ela tem com esse rapaz? Já tem uma outra, né? Ela já tinha uma outra relação com um outro rapaz. Aí cada hora iam trazendo versões muito confusas. A impressão que se dá dentro do trabalho da polícia é que a polícia não sabia o que estava acontecendo, não tinha uma linha definida e, de fato, é uma investigação extremamente complexa. Porque, sendo crime organizado ou não, o corpo ele tinha alguns indícios de que o crime poderia ter sido cometido pelo crime organizado. Mas a gente também sabe que é comum pessoas que não são ligadas ao crime organizado matarem outras pessoas e, para tentar encobrir o crime, criam essa ligação. Exatamente, criam essa ligação. Então isso é possível. E havia uma pressão popular em que queriam uma resposta rápida. E uma resposta rápida. Só que a investigação ela deve ser feita com cuidado. E houve 2 erros aí. Primeiro, tentar garantir uma resposta rápida sem que tivesse uma equipe especializada em homicídios fazendo essa investigação. Concordo 100% com o Dr. André Lozano aqui. Eu fui uma das pessoas que mais falei, porque esse caso não está na mão do DHPP. E isso seria muito importante, porque uma polícia especializada como o DHPP, e o DHPP de fato é uma referência. Nós pegamos uma investigação feita pelo DHPP e uma investigação feita por uma delegacia regional, é assustadora a diferença. As delegacias que estão nos bairros, que estão nas cidades, elas não têm a expertise, não têm a qualidade técnica, não têm o costume para crimes complexos como são homicídios. Esse foi um dos problemas. Outra questão é que, diante dessa pressão popular, não sei se por vaidade ou se tentando dar uma resposta para a sociedade, a polícia passa a dar informações que muitas vezes sequer estavam no inquérito policial para os jornalistas, para os repórteres. E os jornalistas fazem o quê? Eles exercem a função deles. Sim, estão replicando o que foi passado, porque alguém de fato passou. É que assim, eu tenho um filtro aqui, a gente recebe essas informações também. Daí que eu vou passar isso adiante, aí já é uma outra história, né? Porque eu recebo coisas que eu falo, nossa, mas isso aqui tá puxado, né, gente? Mas aqui no Brasil, até por conta do histórico que a gente tem relacionado à credibilidade da polícia, por conta inclusive dos anos de chumbo, o delegado ele tem uma credibilidade muito grande perante a imprensa. Durante muito tempo, a polícia foi a única fonte de informação que muitos jornalistas tiveram. Sim. E com isso, quando o jornalista recebe a informação de um delegado ou de um policial, o natural é que
acredite nessa informação, tenha como uma informação verossímil e vá reproduzir. E a partir disso, ao invés de fazer com que a investigação melhorasse, na verdade foi piorando, foi ladeira abaixo, em que chegaram falou tudo, ladeira abaixo. Chegaram a acusar o pai da Vitória, né, indicar como suspeito o pai da Vitória por estar chorando pouco num velório. Isso ultrapassa a linha do absurdo. Agora, por outro lado, tem outro problema. Durante muito tempo, essa investigação também a investigação e o processo ficaram sob sigilo. E qual é a questão do sigilo? O sigilo, muitas vezes é importante para a investigação e até mesmo para o processo. Mas a regra é que quando termina a investigação e inicia o processo, esse processo tem que ser público. Por quê? Porque é a sociedade que vai fiscalizar o judiciário para verificar se de fato aquilo lá está acontecendo de forma correta. Então, quando você não levanta o sigilo já na fase judicial, a indicação de que há problemas sérios na investigação e que, sem sombra de dúvida, vão acabar no processo. Doutor, eu concordo plenamente com você. Eu desconfio muito quando um processo fica em sigilo, porque ali tem coisa errada. A gente sabe que quando se trata de menores vulneráveis, né, ou estupro de vulnerável, o nome dessas pessoas precisa ficar em sigilo. Isso é correto, até para a gente não revitimizar, a gente precisa proteger. Ou quando é algo de violência doméstica, nós precisamos proteger a vítima. Então, essas informações precisam estar protegidas, não a investigação. Não o suposto autor do determinado delito ou do determinado crime. Porque, de novo, a gente precisa fiscalizar se isso foi bem feito. E eu sempre desconfio dos dois lados. Ou quando a polícia pede, né, para ficar em sigilo, ou quando também a defesa está pedindo. Eu falei, opa, tá querendo esconder o que aí, entendeu? Por quê? Gente, se não há nada a esconder, né, e eu acho que as pessoas, a gente precisa, né, trazer essas informações, porque a sociedade quer a informação. Mas vamos entregar a informação correta, a informação certa. Gente, estamos aqui com o Dr. Vitor agora. A reconstituição. O que acontece? O que a polícia vai nos dizer? Que a menina, adolescente Vitória, foi morta dentro do carro. Que ela tomou as facadas dentro do carro. E aí eu lembro que eu ainda perguntei, mas onde estava essa faca? Ah, tá no bolsão aqui do carro. Mas ele é destro, ele é canhoto, como que ele fez? Ele pegou a faca e fez assim, ele pegou a faca e fez assim. Tudo tinha muita confusão. Mas o mais importante para que as pessoas entendam, você imagina uma pessoa sentada no banco do carona, tá aqui, sentada no banco da frente, e ela vai ser esfaqueada. Seja com a mão direita, com a esquerda, ela vai tomar punhaladas. A pessoa está viva, o coração está batendo. Na hora que você começar a tentar esfaquear, o que vai acontecer? É sangue que vai se espalhar para todo lado. E eu quero explicar uma coisa para as pessoas. Sangue é uma coisa desgraçada para o criminoso, porque ele se espalha nos buracos inimagináveis. Ele se enfia em fresta, é no cantinho, é negócio do cinto, é um buraquinho, ele vai voar para todo lado. Então você imagina, ele esfaqueou, ele teria dado algumas estocadas na menina, ali voou sangue. Aí ele retirou do carro, levou para algum lugar. É isso que foi passado para a gente. Muito bem, vão fazer a reconstituição e a perícia. Quando volta a perícia do local do crime, né? Que é o carro. A cena primária seria o carro. Não tinha uma gota de sangue. Eu perguntei, gente, quem é a pessoa que limpa o carro do Michael? Porque nós precisamos dessa pessoa. Porque ninguém limpa um carro tão bem. Gente, o sangue entra na costura, assim, entra em lugares que você não conseguirá tirar. Ninguém consegue tirar. Até porque quando eles vão usar o Blue Star, né? Que é o que nós chamamos aqui. Esses vagabundos aí de Cajamar, né? Porque é um bando de vagabundo, não é só um, né? Eles jamais esperavam que esse caso ganhasse essa proporção. Porque ela devia ser a garota mais bonita que tinha lá, né? Mais sexy, assim, tava esse gavião todo aí. Esses caras importantes da cidade, né? Coroa de preferência, mas devia ter talvez uns garotos também, não sei.
Se for garotos, aí era uma turma, né? Se for um coroa, podia ser só um mesmo, e os outros ajudaram a matar. Aí, realmente, eles devem ter contratado um cara que realmente era do PCC, porque sabe fazer esse tipo de crime, né? Para matar. E agora, eles se encontram numa situação dificílima, porque o Brasil inteiro quer saber esse negócio da Vitória, né? O Brasil inteiro quer saber. E eles vão ter que apresentar a verdade, só isso. Eles estão desesperados, porque eles vão ter que apresentar a verdade. E a verdade vai colocá-los na cadeia. Quer dizer, o que eles estão fazendo aí no programa dessa mulher aí, da Carla Albuquerque, é porque ela esteve lá em Brasília, ela teve a capacidade de ir para Brasília, só porque ela é mulher, porque nem homem faria isso, né? Mas por ela ser mulher, ela foi até Brasília para falar com o Flávio Dino, com o ministro da Justiça, ela fez isso, para dizer que essa investigação tem que ir para um tal de DHPP, eu nem sei, mas deve ser uma polícia maior, assim, né? Ela foi fazer isso. E eles estão aí para evitar que a investigação vá para esse DHPP. É só isso, porque se for, pelo jeito, todos eles serão pegos. Esses caras vão todos se matar. É lógico que eles vão aguentar ficar na cadeia, porque fizeram uma burrada dessa. Né? Vai saber que deve ter prefeito, delegado, padre, pastor, todos esses homens que são os mais importantes, advogado, todos esses caras aí devem estar metidos nisso. Se secretário de segurança, então, meu Deus, eles devem estar metidos nisso, porque, claro, é óbvio. Porque senão eles não estavam inventando essa história, porque eles acharam que era muito fácil pegar um idiota feito esse Michael aí, que deve ser bem pobre, né, até pela casa que já mostraram dele, dão dinheiro para ele, prometem um monte de coisa para ele, você fica um ano na cadeia, depois você sai, ninguém sabe, você diz que você foi transferido não sei para onde, você se muda de cidade cheio de dinheiro, ou até de país. Era isso que eles iam prometer para o Michael. Era só isso. E para ele ajudar toda a família dele. Entende? Mas acontece que isso é mentira, né? Porque teve uma certa perícia e as pessoas viram. Agora esses caras vão se foder, porque agora vai para o tal do DHPP. Esse programa, Investigação Criminal, ele é o mais famoso que tem de investigação. Então, deve ter vários investigadores que estão assistindo isso aí. E nem que, mesmo que ela não queira mais, eles vão levar para esse DHPP e vão pegar esses vagabundos. É só isso que vai acontecer. De luminol, mesmo com a limpeza, na hora que você coloca o reagente, ele começa a brilhar, mesmo com a limpeza. E aí, doutor Vitor, explica para eles como foi essa reconstituição, porque assim é assustadora. O que eu tenho para falar, Carla, é que não houve reconstituição. A polícia simplesmente enganou toda a população e fez um circo naquele lugar. Os advogados estiveram presentes, os delegados estiveram presentes e nada aconteceu. Nunca mais pague por Wi-Fi. Enquanto você luta por Wi-Fi, outros já estão conectados de graça. Enquanto você busca redes... Nada aconteceu. Os repórteres, todos. O carro do Michael simplesmente não conseguia subir uma ladeira. A bateria do carro acabava a toda hora. Não conseguia subir a ladeira. Não utilizaram aquele boneco cenográfico que o delegado levou na reconstituição. Levou, mas não usou? Levou, mas não usou. Porque simplesmente... Era só para mostrar um boneco. Exatamente. Simplesmente eles não sabem como o crime ocorreu. É impossível a Vitória ter morrido dentro do carro. É impossível ela ter morrido dentro de uma casa. Sem ter sangue. É importante lembrar, Carla, que um dos golpes atingiu a aorta da vítima. Você imagina, era sangue para todos os lugares. Na roupa dele, inclusive, ele também se sujaria, né? Então, assim, mas ele lavou a roupa. Não sei. Gente, mas assim, desculpa. Não dá. Não dá para acreditar. Entende como esse caso me deixa muito irritada? Muito irritada, porque até hoje a gente, de fato, não sabe o que aconteceu. A gente sabe, a menina, infelizmente, foi morta de forma cruel. Mas como? Onde? Quem? Ou quens, né? Porque pode ser mais de uma pessoa. E por quê? Por quê? Porque aí depois, doutores, aqui, o que eles vão dizer pra gente é que aquilo foi um crime de stalking. Ou seja, que no telefone do Michael foi encontrado fotos da Vitória e de moças muito parecidas com ela, com o mesmo biotipo da Vitória. O que leva, vamos lá, se a gente junta, né? A com B, ela desceu do ônibus,
ela vai fazer o último post dela até para a rede social dela, acho que não me engano eram 11 e pouquinho, e ela fala assim, indo para casa, alguma coisa, não me lembro exatamente, mas ela coloca o horário. E aí, bom, se ela tem um stalker, que é um dos maiores erros, né? A gente hoje em dia posta tudo, né? A gente tem que postar cada vez menos, o horário, não façam isso. Porque se você de fato tem um stalker, o stalker sabe, opa, chegou, tá nessa localização, nesse horário, vou para lá. É essa condução, e me parecia, de todas que foram apresentadas, a mais lógica de que ela teria um stalker e que ele seria esse stalker. A minha pergunta, porque me assusta um pouco saber que alguém entregou o telefone dele para um guarda civil metropolitano, que depois entregou para o secretário de segurança. É isso. Vamos explicar de novo para as pessoas a cadeia, da onde passou esse telefone, na mão de quem? Então, Carla, eu até gostaria de explicar isso, só que não existe cadeia de custódia no processo. A defesa solicitou por mais de 3 vezes cadeia de custódia, câmeras, HDs recolhidos pela polícia e pela guarda municipal, só que tudo isso nos foi negado. Mais de 7 pedidos de câmeras. Não, mais de 7 pedidos de câmeras, com testemunhas falando que certa câmera apontava para o local em que elas ficaram, para o local em que elas rumaram após o desembarque do ônibus. E mesmo assim, o juiz de Cajamar nos negou todas. E uma questão interessante com o celular, com relação a essa questão da cadeia de custódia, posteriormente foi feito um laudo pericial particular, uma perícia particular no celular, que constatou que diversas fotos foram inseridas no celular após a apreensão. Gente, isso é gravíssimo. Ou seja, se esse celular estava em posse da polícia, quando essas imagens foram inseridas no celular. Então, mesmo essa questão, o Michael seria um stalker. Se ele fosse de fato um stalker, por que essas imagens foram inseridas? Aliás, na própria audiência, o ex-namorado da Vitória, ele confirma que uma das fotos que lhe foi mostrada e que estaria no celular do Michael era uma foto que era do celular dele, um celular que também estava apreendido. Então, veja... Ou seja, a mesma foto que estava no celular de um estava no do outro? Você tinha fotos da Vitória no seu celular? Tinha muitas. Ainda. O perfil era meu. Era seu? Acho que era perfeito. Perfeito. E é normal uma foto estar no celular de um ex-namorado. Não, tudo bem. Isso é absolutamente normal. Mas como que tá na... Bom, porque é uma foto que foi tirada, correto? Sim. Então deveria só estar no celular de uma pessoa. Eles tinham ligação para um dividir foto com o outro? Não nos parece que essa ligação existisse a ponto de que eles trocassem as fotos. Né? Porque por mais que fosse uma comunidade pequena, né, lá em Cajamar, que as pessoas se conhecessem de vista, não eram pessoas que eram amigas, que tinham uma relação mais próxima. É chocante isso, gente. É por coisas assim, Carla, que a perícia é imprescindível no processo criminal. Sim. Com essa perícia, nós saberíamos de onde saiu aquela foto, de que celular eram aquelas fotos. Mas só para a pessoa entender, o celular do Michael é entregue por um vizinho ao guarda civil metropolitano. Essa é a informação. Não, foi o celular de uma testemunha. O celular do Michael... de uma testemunha. Isso. O celular do Michael saiu da mão dele e foi diretamente para a polícia? Exato. Então ele entrega. Aqui meu celular. Voluntariamente, diga-se de passagem. Voluntariamente. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando é feita a extração do celular, você vai receber ali, são vários códigos hashes, tem data, tem horário, diz se aquilo é o material que foi apagado, foi recuperado. Vocês chegaram a fazer uma análise dessa perícia? Gostaríamos, mas não existe. Oi? Não há laudo nenhum de código hash. Não há laudo pericial algum. Há apenas um laudo de extração que não foi feito por instituição. Só um detalhe sobre o inferninho lá. Eu acho que realmente teve uma polícia federal mesmo. Acho que aquela delegada era mesmo uma delegada, só que não de Paranaguá, né? Porque eles passaram aquele negócio no meu celular que chamam de celebrity, não sei se foi exatamente isso, mas porque foi recuperado um monte de foto antiga,
Fotos antigas, que eu nunca mais tinha visto. Nossa, que loucura. Instituto de Criminalística, mas sim pela DEMACRO. Eles não mandaram para a Polícia Técnico-Científica? Não. Em audiência, o delegado de polícia afirmou com todas as letras: não houve perícia. No relatório final, o senhor mencionou que Maico era fixado em Vitória. Como que chegou a essa conclusão? O resultado da extração de fatos do Celebrite, que demonstram uma infinidade de fotos que foram extraídos pela unidade de inteligência da própria Vitória e também de meninas com as mesmas exatas características. Os prints e fotos que não foram periciados, né? São esses que o senhor está se referindo. Eu não sei se o senhor entendeu, não há perícia. Há extração pela unidade de inteligência e eu entendi. E encaminhamento. Celulares não foram periciados, eu entendi. Não houve perícia. Maico seguia a Vitória no Instagram? O senhor sabe dizer? Não sei dizer. O processo, ele de fato é absurdo, justamente por conta dessas falhas, que é o que você trouxe, né, Carla? A questão das nulidades, que... Esse processo é nulo, né, gente? Com certeza. Porque qual é a credibilidade de uma prova que não passou por uma perícia, uma prova que não tem, que... Ai, tá puxada essa investigação, é pior do que eu imaginava. Que há indícios de inserção de dados posteriormente à apreensão. E daí, o que chama atenção é por que foram inseridos dados no celular depois da apreensão? Porque se estava em poder da polícia, ou a polícia deixou sair de lá aquele celular de forma indevida, ou foi um policial que inseriu aquilo lá. E qual o interesse? Colocou, né? Qual o interesse? E daí, levando em consideração diversas outras atitudes, um tanto quanto estranhas por parte da polícia e de outros agentes públicos, né, na própria suposta confissão do Michael, por exemplo, cada vez mais nós nos perguntamos qual que é o interesse de culpar o Michael e de não fazer uma investigação séria. Eu vou até explicar uma coisa aqui para as pessoas, né? Ontem me perguntaram bastante sobre isso, né? Um comparativo entre as investigações americanas e as brasileiras aqui. Veja o que eles acabaram de falar. Eles tinham o celular do Michael, ok? Ele entregou para a polícia. O que a polícia tem que fazer? Perícia desse celular. E aí a perícia voltou uma perícia ineficiente, porque a perícia correta é ir para a polícia técnico-científica e voltando com toda a extração, enfim, com os códigos REST, com aquilo que foi apagado, a recuperação, tudo isso. E a nossa polícia aqui de São Paulo tem condição de fazê-lo. Por que isso é importante? Porque você vai entregar todas essas informações para a defesa, que vai fazer o contraditório. Olha, eu achei isso aqui. Por quê? O que acontece? A defesa não pode ter acesso ao telefone do Michael. Nos Estados Unidos é diferente. A polícia não fez direito, ou fez, a defesa pode solicitar e testar esta prova que está aqui, ó, isso aqui, o telefone. Então, dá licença que eu quero olhar o que tem aí dentro. Você está dizendo que você não fez, que você não achou, eu vou achar. Este é o problema. Então, o que eles estão tentando passar para que vocês entendam que existe uma perícia ineficiente, com uma possibilidade, talvez, de inserção de dados, de informações que foram colocadas ali por quem, quando, como e por quê, né? Entende? É isso que as pessoas precisam entender. E nós precisamos ficar muito vigilantes. Porque, gente, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Hoje é ele, amanhã pode ser uma pessoa que você conheça. Então, a polícia tem que fazer um trabalho ímpar. E não tem essa coisa de que não deu para fazer. É lógico que deu para fazer. A gente está em São Paulo. Nós temos uma polícia técnico-científica, inclusive de extração de dados, fantástica. Agora, quando eles não fazem, aí o que eles precisam? Então, tá bom, foi feita a perícia, eu preciso da informação, porque agora nós vamos checar para ver como foi feito, o que foi achado, se tem alguma informação aqui que seja relevante. Agora, quando você não recebe nada, fica difícil, né? Aí, realmente, isso aí é um absurdo. É um absurdo, porque não se trata mais só do Michael, se trata do nosso sistema de investigação.
e do nosso sistema judiciário. Porque aí eu vou perguntar para vocês como, né, operadores da lei também, advogados, entregam isso para o juiz e fala, juiz, aqui, a gente não tem nada. E aí, qual é a resposta? O processo está eivado de nulidades, né? E vale lembrar que a defesa não planta nulidades, a gente aponta. Quem comete nulidade é a polícia judiciária. Se o processo está eivado de nulidade, tudo que foi produzido no inquérito não se repetiu em audiência, porque todas as testemunhas refutaram seus depoimentos, Michael não pode sequer ir a júri. Começando por aí. Sim, mas eu te digo, ele chegou a ser denunciado já existe. Fiquei até gaga aqui. Já existe a denúncia, já houve audiência, o Ministério Público já apresentou as alegações finais, agora a defesa vai apresentar as alegações finais. Só que aí tem uma questão que é muito importante, Carla. Quando a gente está falando de um processo midiático, é preciso de um juiz com uma isenção muito grande e sem nenhum tipo de vaidade. Atuar num processo comum, num processo que não tem interesse da mídia, e atuar num processo em que a mídia está fazendo a sua função de informar e buscando informações, é completamente diferente, porque muitas vezes as vaidades de todos os envolvidos acabam se aflorando. Então a vaidade do delegado, a vaidade do promotor, a vaidade do próprio advogado muitas vezes, sim, de todos os envolvidos. Mas principalmente do juiz. E o juiz, ele sente uma pressão para dar uma resposta à sociedade, como se uma condenação ou enviar uma pessoa a júri fosse a resposta correta. Quando, na verdade, uma resposta à sociedade, muitas vezes é falar, olha, não é essa pessoa que tem que ser mandada a júri. Volta para a delegacia, volta para o DHPP, porque ainda dá tempo de investigar. Ou seja, este caso aqui, gente, tem que ir para o DHPP. Não há jeito. Entende? Porque até para assim, a gente precisa ter certeza. Foi o Michael? Por quê? Como? Quando? De que forma? De que jeito? E assim, cadê o telefone dele? Está custodiado ainda com a polícia? Onde está esse telefone? O telefone ainda está custodiado. Ainda, em tese... Seria possível fazer uma extração dele para entender se foi colocado coisa, quando, de que forma? Sim. Segundo a lei, o telefone dele deveria estar numa central de custódia, ou seja, no Instituto de Criminalística. Mas, do jeito que a investigação foi feita, uma vez que está em poder da polícia, sabe-se lá onde o delegado foi deixar. Isso, inclusive, é uma questão muito complicada, não só nesse caso, mas em outros casos, em que provas importantíssimas, ao invés de serem enviadas para uma central de custódia, né, que ficaria no Instituto de Criminalística, ou que sejam deixadas no acervo do tribunal para que lá possam ser usadas durante o processo, muitas vezes ficam em armários dentro da delegacia ou até em armários no Ministério Público, que não são os locais adequados, em que pessoas podem manipular, podem inserir, podem retirar dados e fazer com que dados sejam extraídos e não recuperados. Seguro. Daí porque a importância da documentação da cadeia de custódia. Nós não sabemos sequer qual agente foi responsável pela prisão do aparelho, pela apreensão do aparelho. Nós não sabemos. E aí tem outro fato também que é muito assustador, é a história de uma senhora que aparentemente teria sido cuidadora da mãe do Michael, que vai ser encontrada morta dias depois, numa região próxima onde estava a Vitória. E a informação que a gente recebe da polícia, não sei se vocês... Porque seria um outro caso, ela teria morrido de morte natural. Olha o que eles falaram aqui pra gente, é uma região de mata fechada. Eu pergunto, mas por que uma senhora idosa vai andar no meio do mato para morrer, para ter um infarto? Me lembrou até o filme A Balada de Narayama, né? Subir a montanha para morrer. É estranhíssimo, um corpo daquela mulher encontrada que de alguma forma tem ligação com esse Michael, né? Que é o cliente de vocês. E aí foi morte natural. E caso encerrado. Cada iPhone alugado no Brasil
pode gerar uma renda mensal para você. E isso não é promessa. É um modelo de negócio já consolidado. Caso encerrado. Os rumores acerca da morte da dona Edna é que, ressalvada, lógico, é a intimidade dela, a imagem, ela teria envolvimento com o tráfico de drogas. Mas, segundo o que aportou no inquérito, não há nenhuma ligação entre a morte dela e o envolvimento do Michael. Ou seja, e por que ela estava ali, né? E, enfim, é uma outra coisa suspeita. Lógico, eles não têm a menor obrigação de ter informação nenhuma, mas é uma coisa que não sai da minha cabeça também. Porque foram dias de diferença ali, onde o corpo da dona Edna é encontrado. E aí tem uma outra informação que é chocante, que é a da confissão. A gente sabe, gente, vou explicar aqui para vocês novamente, que a confissão que tem valor jurídico é a que o Michael fará na frente de um juiz. Ali vamos ter o Ministério Público de um lado, a defesa do outro. E o juiz vai perguntar para ele como ele se declara, culpado, inocente. Esta é uma confissão que tem valor legal. A confissão que é feita na delegacia de polícia, no máximo, ela vai ali ajudar, vai dizer, olha, ele não atrapalhou, não obstruiu a justiça, enfim, cooperou com as investigações, mas ela precisa ser reafirmada na frente do juiz. Porque muitas pessoas falam, mas ele confessou para a polícia e depois mudou. Não, a confissão que vale é a que ele faz para o juiz. Esta tem valor jurídico, para as pessoas entenderem. Mas ele vai fazer uma confissão. E o que é estranho é que esta confissão é feita, acho que à meia-noite, num horário muito tardio, e aí tinha muitas confusões. Eu vou pedir para que vocês esclareçam se tinha o advogado de defesa dele ali presente, se vocês já estavam presentes, o que aconteceu naquele dia daquela confissão? Naquele dia, Carla, nós chegamos na delegacia de polícia por volta das 3 horas para conversar com o nosso cliente. Fomos lá, bem atendidos, conversamos, tudo correu normalmente. Em nenhum momento o delegado nos avisou que aconteceria algum interrogatório à noite. Isso por si só já é vedado por lei. Tem um horário, né? Explica para as pessoas, Vitor. Exato. O interrogatório noturno não é permitido, a não ser que o interrogado ele consinta em prestar as declarações dele nesse período e o advogado também esteja presente, que isso é fundamental. Primeiramente, isso aconteceu, o delegado não nos avisou nada. Fomos embora, aí fomos surpreendidos no dia seguinte com uma notícia na TV de que o Michael havia confessado. Estranhamente. Mas quem acompanhou ele? Uma advogada nomeada ad hoc, ou seja, ela foi nomeada exclusivamente para aquele ato, pela OAB de Cajamar. E por que não vocês? Vocês não foram avisados? Não soubemos em momento nenhum. Sabe qual é a informação que chegou pra gente? É que ele estava sem advogado. Pois é. Tipo assim, sem advogado, ele ainda não tinha advogado constituído. E pelo que eu estou conversando com o doutor Arthur aqui, temos o doutor André e o doutor Vitor, ele já tinha representantes legais. Sim. Aonde estavam os advogados dele? Com procuração no processo e no inquérito. E tem mais coisas estranhas, né? Porque essa advogada, ela havia sido candidata a vereadora pela chapa do prefeito. E uma questão que isso me chama muita atenção. E me chama muita atenção porque em 15 anos de advocacia criminal, eu nunca vi isso. O secretário de Segurança Pública da cidade estava presente no interrogatório. Junto com o Dr. Fábio, eu acompanhei todos os depoimentos, inclusive a confissão do Michael. E eu vou estar lá presente todos os dias na delegacia. Tem uma parte do interrogatório, vou falar onde que está aqui, na parte 3, minuto 1 e 46, que uma pessoa fala assim, eu estou aqui, Michael. Se quiser, ele para de gravar. O senhor se recorda quem teria dito essa frase? Não me recordo. O secretário de Segurança Pública estava presente no ato? Como testemunho instrumental, talvez. Tá. Talvez. O senhor não se recorda? Não, exatamente não. Tá. Se ele fez perguntas para o Michael, o senhor não sabe dizer? Não. O senhor já fez algum outro interrogatório com a presença dele? Dele não, mas de outras pessoas sim. Depende do caso em tela, né? Pergunta, quem estava presente lá no momento do interrogatório? Eu estava presente, o doutor, o escrivão. Me recordo, eram só essas pessoas.
Houve a participação de um político? Não me recordo. Alguém do executivo da cidade de Cajamar? Não me lembro. Especificamente, o secretário de segurança? Não. Ele não estava presente? Não lembro. Mas o senhor estava na sala? Eu estava. Quantas pessoas havia na sala? Que eu me lembro, eram essas pessoas que eu falei. Olha, já atuei em casos em que havia pressão política, em que havia pressão da mídia, já atuei em casos em que o delegado, enquanto conversava com os advogados, recebia ligação do secretário de segurança do Estado, recebia deputados e vereadores na sua sala que pediam a elucidação do caso, mas eu nunca vi, na minha vida, um secretário de segurança pública estar presente no momento do interrogatório de um acusado. Isso chama muito atenção porque não é usual. Aliás, me espantaria muito que algum advogado aparecesse aqui e falasse: eu já vi isso acontecer em algum momento num processo normal. Novamente, a gente tem que lembrar que temos uma família ainda enlutada, querendo respostas, e essa família não quer que qualquer pessoa seja apontada como culpado. Essa família quer que os verdadeiros culpados venham à tona e respondam pelos seus crimes. E assim, a gente tem uma vítima, uma menina jovem que deveria estar, viva, linda, cheia de vida e que teve uma vida interrompida. E a morte da Vitória foi muito cruel. Não foi uma morte qualquer. Essa menina deve ter sofrido muito. Quando eu digo sofrido, até sentido medo, dor. Então, assim, é muito triste. A cena do encontro, do corpinho dela, é muito triste. Tudo, nada ali combinava com nada. Um corpo que disseram, não, mas foi enterrado e o corpo não tinha terra. Assim, é um show, parecia assim, um show dos Trapalhões. E eu venho dizendo isso há muito tempo. Só que a gente não está falando de uma ficção. A gente está falando de uma menina, de uma história real, um crime bárbaro e um trabalho porco. Esse é um trabalho porco. E, gente, eu não tenho o menor problema de, quando tem um trabalho bom a gente fala, quando tem um trabalho porco a gente mostra, da mesma forma que a gente aponta loucuras, quando chegam, até advogados aqui com teses que você fala assim, nossa, mas tá puxada essa tese, doutor? Mas essa daqui, gente, da polícia de Cajamar tá horrorosa. Pra gente ficar com a questão da confissão bastante reforçada, vamos ouvir agora também o doutor Arthur. Bom, é uma pseudo-confissão, na verdade, porque uma pessoa, para acreditar em uma confissão dessa, só pode estar louca. Só isso. Estivemos presentes no dia para conversar com o Michael no período da tarde. Depois disso, nós subimos para conversar com o delegado, porque haveria no dia uma visita da mãe e da esposa. E o delegado disse que haveria uma advogada para supervisionar essa visita. Nós estranhamos e descemos para conversar com o Michael. Falou, o que está acontecendo? Uma advogada que estranha ao caso, trazida pelo delegado? Nós descemos para falar com ele e nós fomos impedidos de conversar com ele. Então nós solicitamos a presença da prerrogativa do OAB para que nós pudéssemos falar com o Michael. Eles compareceram, nós conversamos com o Michael, ele rechaçou. E ainda teve um porém. Nesse meio tempo, até a prerrogativa chegar, o SBT noticiou que o Michael havia confessado. O delegado arruma uma advogada para confissão que não são os advogados constituídos pelo Michael. Para uma visita. Não havia interrogatório. Ninguém citou interrogatório. Não, mas, entre aspas, na cabeça dele, ele faria o interrogatório ali, porque foi feito. Não, sem a ciência de nenhum dos defensores. 3 advogados constituídos no momento. Isso é um show dos absurdos. Não só isso. Nós conversamos, o Michael falou, como haviam passado no SBT que ele havia confessado, falou, não, confessei, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma participação. E aquele vídeo que eles mostram? Aí calma, aí tem um grande porém, Depois disso, nós saímos com os 2 membros da prerrogativas do OAB, e eles falam, Michael não confessou. Aí depois disso, tem todo o relato do Michael. Meu Deus. E eles me trouxeram uma carta. Tá aqui a carta do Michael que ele escreveu.
sobre a confissão dele, eu vou ler para vocês e vai ficar na tela depois. Eu, Michael Antônio Salles dos Santos, venho por meio dessa carta relatar o que já disse em entrevista sobre a confissão do dia 17, mas não foi ao ar por motivos que desconheço. No dia 17, recebi a visita dos meus advogados no período da tarde, algo que durou não mais que 15 minutos. Algumas horas depois, comecei a ouvir diversos barulhos da rua, inclusive helicópteros e drones da imprensa. Depois de certo tempo, vi que meus advogados haviam retornado desta vez com 2 membros da OAB. Eles me disseram que alguns canais de TV estavam falando que eu havia confessado, algo que estranhei, pois não tenho envolvimento no que ocorreu e nem havia conversado a respeito disso com nenhum policial no dia. Deixei claro que não havia confessado, bem como qualquer intenção para tal. Foi quando retornei para minha cela. E por volta das 22 horas, recebi a visita do investigador-chefe, acompanhado do policial Matheus, com diversas ameaças contra mim e meus familiares, onde permaneci calado. Nesse momento, o investigador-chefe disse que então me colocaria para refletir sobre o que eles queriam. Foi quando eles me trancaram em um banheiro, totalmente imundo, sem nenhuma condição de locomoção. E tudo o que relato aqui são fatos que podem ser comprovados pelas câmeras da delegacia, que eles se negam a fornecer. Depois disso, por volta de 22 horas e 30 minutos, retornaram até lá, me levando até a sala do delegado, onde se encontravam 3 policiais, o secretário de Segurança de Cajamar, o escrivão e a advogada, além de um guarda municipal que estava na primeira perícia do meu carro. Solicitei, então, a presença dos meus advogados e o delegado disse que eles tinham abandonado o caso e que a advogada trazida por eles me representaria dali em diante. Surpreso, disse que permaneceria em silêncio e que não tinha qualquer participação. O delegado, então, passou a fazer diversas ameaças e acusações para tentar me coagir, chegando a dizer: "Você acha que eu não consigo fazer a perícia te foder, seu lixo? Se você não cooperar, te deixo de louco e ponho o PCC para cuidar da sua família." Depois disso, fui retirado 3 vezes para uma sala ao lado, o que pode ser confirmado pelas imagens do corredor da parte superior da delegacia. A primeira vez, fui levado pelo investigador-chefe. A segunda, pelos investigadores Vitor e Matheus, onde por mais uma vez permaneci em silêncio. Foi quando o secretário me levou para essa mesma sala com a advogada Glória, que me disse que era da prefeitura e estava lá a mando do prefeito e era melhor fazer o que o secretário mandasse. Be careful, be careful. Someone might be watching what you are browsing. Your LP address may have been leaked and someone may know your equipment. Your online privacy is not protected. Now use a private browser to encrypt what you do online. Na sua próxima viagem, escolha um cartão em que você pode confiar. Baixe o app da Wise hoje. O secretário passou a fazer diversas ameaças contra mim e minha família. Como? Você vai esperar que aconteça com a sua família o mesmo que aconteceu com a jovem? O bairro é escuro e tudo pode acontecer. Ainda continuei dizendo que não tinha nenhum envolvimento com os fatos. Foi quando ele rebateu dizendo: "Sendo você ou não, é você quem vai assumir tudo." Disse também que possuía diversos contatos no sistema carcerário e que se eu não fizesse o que me era dito, não só a minha vida estaria em risco, como também a da minha família. A advogada concordava, dizendo que era melhor a se fazer. Nesse momento, ele completou dizendo
que se eu ajudasse ele ajudaria minha família financeiramente, além de uma nova moradia em outra cidade para a segurança deles. Como sabia que estavam tentando contato e tentando coagir minha mãe, temendo que poderia acontecer com sua vida, pedi para falar com ela. Então o secretário chamou o investigador Matheus, que então ligou para ela e me entregou o telefone para falar com ela. Após a ligação, o secretário disse: "Viu? Ela está em segurança. Agora faça o que eu te pedi." Devolvi o celular ao policial Matheus, que passou a me dizer a história que eu deveria contar, que eu havia tido um caso com a jovem, fato que nunca existiu, mas que passaria a ser a relação que motivou o crime. Também deu o caminho que eu deveria falar que fiz e toda a dinâmica do ocorrido. Então retornamos à sala do delegado, que me perguntou: "Já entendeu o que você vai dizer?" Apenas acenei com a cabeça e cada pergunta, que eu não lembrava a resposta, quando eles haviam me passado, os próprios policiais iam completando a história. Quando perguntaram onde eu a teria buscado, o próprio escrivão me orientou e disse: "Próximo ao SPAR." Em outro momento, quando o delegado pergunta para qual lado estava o gume da faca, eu apenas olhei para ele, esperando a resposta, e disse que não lembrava. Ele mesmo respondeu dizendo que o gumo estaria para baixo. Vi depois que estava sendo gravado e o secretário disse: "Michael, estou aqui. Se quiser, eles param de gravar." Reafirmo que tudo que digo pode ser comprovado pelo circuito interno de áudio e vídeo da delegacia, o qual peço, mais uma vez, que seja disponibilizado. Reafirmo ainda não ter qualquer participação no que ocorreu com Vitória. Jamais tive relação com ela ou qualquer motivação. Já ficou claro na audiência que as fotos não são do meu celular. Jamais havia colocado os pés em uma delegacia. Se tem alguém acobertando quem fez isso com ela, não sou eu, e sim a própria polícia de Cajamar. Guarulhos, 8 de setembro de 2025. Michael Antônio Salles dos Santos. Só uma coisa a dizer. Esse caso tem que sair de lá, não é? Eu acho que isso aqui, eu não sei se a Secretaria de Segurança de São Paulo tem ciência disso. Isso precisa vir para São Paulo. Essa carta, Carla, foi anexada ao processo, tá? Todos têm ciência. Inclusive, fundamentou 3 pedidos da defesa. Primeiro, que o circuito interno da delegacia fosse disponibilizado. Segundo, que o interrogatório fosse fornecido na íntegra, porque não foi. O delegado anexou 17 vídeos do interrogatório, todos cortados, em 3, 4 minutos cada um. E os vídeos, eles não quando juntados, eles não formavam uma coisa só. Não, era um vídeo sem pé e sem cabeça. E além disso, outros presos confirmaram o relato do Michael. Daí porque a defesa solicitou a lista de todos os presos que estavam lá naquele dia, também negado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês passaram essa carta para outras pessoas da imprensa? Sim. E eles não divulgaram essa carta ainda? Ainda não. O Michael dá autorização para que essa carta seja divulgada, correto? Com certeza. Então a gente vai divulgar essa carta e a gente inclusive vai questionar por que a imprensa, né, principalmente a imprensa de TV aberta, não está divulgando essa carta. Isso aqui é muito grave. Isso aqui é gravíssimo. Muito. Esse caso precisa sair de onde ele está. Ele precisa começar da estaca zero. Vocês têm total razão. Ele precisa vir para um departamento... Para uma especializada. Exatamente, uma especializada para cuidar disso, em respeito à família da Vitória, em respeito à Vitória, em respeito à sociedade, a todos nós aqui, que não somos bobos, não é? E se de fato for o Michael, a polícia vai apontar, mas da forma correta,
não dessa forma. Tirar os advogados, essa mentira toda, eu estou horrorizada. Então, isso aqui não pode ficar desse jeito, gente. Sabe? É fazer toda a sociedade palhaça. Porque, assim, se foi o Michael, a polícia tem que fazer uma investigação correta e não fazer isso aqui. A pergunta que fica, Carla, é o que Cajamar esconde? Se meu cliente é louco, é psicopata, liberem as câmeras. Mostre o interrogatório na íntegra. Exatamente. O acusado está pedindo. O acusado. E algo muito grave é a postura do juiz de não conceder as provas E o que a que defesa pode requer. ser feito agora? Porque se o juiz não está concedendo, assim, porque a sociedade começa a ficar em pânico. Para onde que a gente vai recorrer? O caso seria... agora a defesa vai apresentar, de fato, as alegações finais. Após as alegações finais, o juiz ele proferirá uma sentença que vai ou mandar o Michael a júri, ou vai impronunciar, falar que não existem provas suficientes para levá-lo a júri. Mas no caso do juiz determinar que o Michael vai a júri, tudo isso pode ser questionado. Qual é o problema? Quando se questiona perante um recurso chamado recurso em sentido estrito, o Michael continua preso, mesmo com essa gama enorme de absurdos que aconteceram. Então, veja só, no momento em que a pessoa recorre, ela continua presa, mesmo que existam diversos elementos que mostram que a cadeia de custódia foi vilipendiada, que há depoimentos que corroboram que os fatos não aconteceram da forma que a investigação e a acusação apontam, que mostram absurdos, como a participação da GCM numa investigação. A GCM tem outra função, que é importantíssima, e não é investigar. Com a inserção de dados falsos no celular do Michael, e até de agentes da prefeitura. Por que um agente da prefeitura, por que um secretário da prefeitura estava no interrogatório? Qual Ele até interesse fala do prefeito aqui também, né? existe? Então, enquanto isso, o Michael fica preso. Não, e né, para mim é pior do que isso. A gente não tem um crime sendo esclarecido. O que está sendo escondido? Qual o interesse político por trás disso? E quando se faz uma investigação assim, ainda que se condene a pessoa, não se está condenando o culpado. Exatamente. Olha, gente, isso aqui é gravíssimo. Nós estamos aqui com o trio de advogados, são todos ótimos advogados aqui, né? Doutor André, doutor Vitor e doutor Arthur. E eu estou chocada. Eu já vi coisas horrorosas, mas isso aqui é bizarro. E eu digo o seguinte, eu quero a verdade. Quem matou a Vitória? Cadê a investigação? Eu acho que, assim, vou usar aqui o meu lado, né, de imprensa e em nome, né, dos bons policiais, dos bons investigadores que fazem um trabalho incrível, sem a necessidade disso aqui. Imagina levar advogado, mentir, dizer que o advogado abandonou o caso, enquanto o advogado nunca abandonou, né? Eu conheço também muito o doutor Fábio Costa, que está aí, né, advogando, né, e representando o pai da Vitória. Ele não vai aceitar esse tipo de trabalho também aqui. Isso aqui é um absurdo. Ele mesmo criticou muito as investigações. Não, isso é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui virou um show de horrores. Isso aqui é para pegar tudo, jogar no lixo, sabe? É pedir perdão. Essa mulher vai ser morta pelo que ela tá falando. Ela é muito burra, né? De olho. Bem burra, não. Acredita em justiça. Não acredito nisso. Viram como está cheio de injustiça no Brasil? O Brasil é assim, um lixo completo.